Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. O poder da oração. A oração é conversar com Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, e versículo de número 3, o Senhor Deus diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No livro de Salmos, o Senhor Deus diz: invoca-me no dia da tua angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. No livro do profeta Isaías, conta-se a história quando Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele o profeta Isaías, entregou o recado para ele dizendo: Ezequias, o Senhor Deus mandou eu te dizer que você coloque sua vida no altar, ponha em ordem tua casa, porque você vai morrer e não vai viver mais. Na lógica humana, quando os médicos dizem que não tem mais jeito, ainda há o apelo de recorrer à fé em Deus. Mas quando o Senhor Deus diz que não tem mais jeito, a quem recorrer? No livro do profeta Isaías conta-se que quando Ezequias ouviu esse recado do Senhor dizendo que ele ia morrer, que ele não ia ficar bom da doença, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele chorava muito e começou a conversar com o dono da vida, que é Deus. Na mesma hora, o Senhor Deus falou para o profeta Isaías e disse: Isaías, volta para trás e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele e eu vi suas lágrimas. Eis que acrescentarei mais 15 anos de vida para ele. O que nós podemos entender sobre a oração? A oração faz o cristão conversar com Deus. E Deus, ele vai além da medicina da terra. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor Deus tem o poder de fazer. No livro de Êxodo, quando o povo de Israel estava à beira do mar, atrás vinha o exército de Faraó, Moisés levantou os olhos ao céu e clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Moisés. E pela primeira vez foi feito paredes de água. O Senhor Deus partiu o Mar Vermelho em duas partes, abrindo uma cratera no meio do mar, aonde o povo de Israel passou a pé enxuto. Pela primeira vez, as pessoas da terra viram paredes de água. O povo de Israel atravessava o Mar Vermelho, olhando de um lado para o outro, e se impressionaram com o grande poder de Deus. Deus fez duas paredes de água, paredes de um lado, paredes de outro lado, e o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Levando para o Novo Testamento, nós vemos que o Senhor Jesus, ele nos ensinou a orar. E ele disse que quando nós quiser conversar com o nosso Pai, com o nosso Deus, nós entre no nosso quarto, converse com o nosso Pai que está em oculto,
e Ele nos recompensará. O Senhor Jesus foi exemplo de oração. Ele era arrodeado de multidões de pessoas ricas, pessoas pobres. As multidões de pessoas arrodeavam o Senhor Jesus. Aonde Jesus estava, sempre existia multidões de pessoas. Mas havia aquele momento especial em que o Senhor Jesus se ausentava das grandes multidões, subia ao monte para fazer as orações ao Pai Celestial. No Evangelho de Mateus, conta-se o evangelista Mateus que quando o Senhor Jesus foi orar, ele levou Pedro, Tiago e João. E quando o Senhor Jesus estava orando, o rosto dele ficou brilhante como o sol. A roupa dele ficou resplandecente e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, a quem me tenho comprazido. No livro de Salmos, o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O que eu entendo com a palavra de Deus? O que eu entendo é que nós nunca estamos sozinhos. O Senhor Deus está sempre pertinho de nós. Antes dele retornar para o céu, ele disse para os seus discípulos: Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A oração é conversar com Deus. Por isso que muitas das vezes você precisa se ausentar de tudo e de todos para aquele momento especial de oração. Muitas das vezes você precisa estar sozinho na oração para você desabafar, contar para Deus os seus medos e pedir ao Senhor a intervenção divina na sua vida. No livro do profeta Isaías, Senaqueribe, ele armou um plano para matar Ezequias. E a Bíblia diz que Ezequias se vestiu de pano de saco, entrou no santuário e orou ao Senhor. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias e enviou somente um anjo e matou 185.000 soldados do exército de Senaqueribe. Somente um anjo foi o suficiente para um grande exército ser exterminado. O nosso Deus, ele é um Deus fogo consumidor. Ele é amor. Mas quando nós oramos ao Senhor e pedimos a intervenção divina, pode esperar. Porque quem espera no Senhor não espera em vão. O Salmo 40 diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No decorrer da sua espera pela resposta de Deus, é um tempo escuro, é um tempo amargo. Mas quando o sol florescer, as bênçãos de Deus te alcançarão e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. A nossa maior herança é a palavra de Deus no nosso coração. A Bíblia, ela é a base da nossa fé. Através da Bíblia, nós entendemos que Jesus Cristo veio a essa terra, morreu pregado em uma cruz para nos dar a salvação. E através de Jesus Cristo, tivemos o conhecimento do Santo Espírito de Deus. E através da Bíblia Sagrada, tivemos o conhecimento do grande Senhor Jeová, que é o Pai de todas as criações. Tudo que existe, tanto visível e invisível, sejam tronos,
sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus que vai além da medicina. Ele abre porta onde não há porta. Ele faz o impossível se tornar possível. O que resta para nós é simplesmente ficar calado aos pés do Senhor. Quando as tempestades vier passando na nossa vida, porque todo dia a nossa vida é uma luta constante. Todo dia nós temos que matar um leão na nossa vida. O leão da luta, da dificuldade, das perseguições, das críticas. Todos os dias a vida do cristão é uma luta, é uma guerra. Mas saiba, meu amigo, que todo aquele que se esforça para fazer a vontade do Senhor, ele tem um amigo forte do seu lado. Talvez você pergunta, mas irmão Pedro, como eu posso saber que o Senhor Jesus é o meu amigo e que eu estou sendo seu amigo? Você deve conferir o teu comportamento com a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que só são amigos de Jesus aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Jesus, ele disse que ele é como se ele fosse uma árvore e nós somos os galhos da árvore. E nós devemos estar ligados na árvore, na videira que é Cristo. O Senhor Jesus disse que nós seríamos conhecidos como amigos de Deus se nós amassem uns aos outros. Os verdadeiros seguidores de Deus, eu estou falando dos verdadeiros. Os verdadeiros seguidores de Deus, eles sabem ser misericordiosos com o seu próximo. Eles sabem amar, sabem perdoar quem lhe ofendeu, porque este foi o ensino do nosso Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus fez a oração do Pai Nosso, ele disse: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. De acordo com os ensinos de Jesus, quem se recusa a amar o próximo, a ser misericordioso do próximo e a perdoar quem lhe ofendeu, quem não perdoar, está sendo um anticristo, porque está sendo inimigo dos ensinos de Cristo. O Senhor Jesus jamais vai nos ensinar um caminho mau. Ele nos ensinou o caminho do amor, da misericórdia, do perdão, porque este é um caminho que faz o cristão andar em paz e seguro. Então a oração, até para você ser ouvido no céu, você tem que obedecer os ensinos de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 9, está escrito que as pessoas que não se submetem aos ensinos de Cristo, até a oração desta pessoa se torna uma podridão, é abominável diante de Deus. Deus não recebe orações de um povo que não lhe obedece. Deus procura na terra fiéis, pessoas que se esforcem para obedecer a sua palavra. No livro do profeta Jeremias, capítulo 11, versículo 14, o Senhor Deus disse para Jeremias: Jeremias, não ore por esse povo, porque este povo não deixa o pecado. Existem regras que Deus requer para aqueles que querem que suas orações sejam ouvidas. E as regras é nós lermos a Bíblia e tentarmos seguir os ensinos da palavra de Deus, sem a qual as nossas orações serão em vão. Para eu ser ouvido por Deus, eu tenho que ouvir Deus. Eu tenho que me submeter aos ensinos de Cristo. Como que eu digo que sou seguidor de Jesus e eu sou contra os próprios ensinos de Jesus? Então eu estou sendo um mentiroso, porque os ensinos de Cristo nos ensina a se aproximar de Deus, a se aproximar da sua palavra. Então, meu amigo, a sua oração, para ela ser poderosa nas mãos do Senhor, você deve se esforçar para obedecer a palavra de Deus. Jesus até exemplificou aquele que ouve a palavra e as pratica, é como um homem que edifica sua casa sobre a rocha.
Então somente os puros poderão entrar no reino dos céus. Somente aqueles que ouvem a palavra e as praticam, que são pessoas que Deus tem prazer de ouvir a sua oração. Então, de acordo com a Bíblia Sagrada, as orações que Deus mais gosta de ouvir são as orações do povo que obedece a sua palavra. Porque o povo que obedece à palavra de Deus são amigos de Deus.